Foca no Enem. Oferecimento: entre com sua nota do Enem ou agende sua prova. UNP, você com tudo agora. Boa tarde, está começando o programa que vai te auxiliar nos estudos para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio no Rio Grande do Norte. E para colaborar com a preparação de toda essa galera, que a gente estreia hoje o programa Foca no Enem, com dicas, orientações e muitas informações para você fechar a prova e conseguir a tão sonhada vaga na universidade. E eu não estarei sozinho nessa missão, não. Os melhores professores estarão aqui para ajudar você a sair muito bem nas provas que serão aplicadas em 40 municípios potiguares nos dias 4 e 11 de novembro. E nesse primeiro programa a gente escolheu como tema a disciplina de História. E já está aqui comigo o professor Felipe Maico, a gente já bateu um papo, vai estar com a gente durante todo o programa, trazendo informações, dicas, tem aqueles macetes também para ajudar você a se sair muito bem na prova. Professor, muito bem-vindo à estreia do Foca no Enem 2018. Boa tarde. Tranquilo? É um prazer estar aqui, tranquilo. Vamos trazer as melhores dicas para você que está em casa a respeito do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos discutir um pouquinho sobre a prova, qual a perspectiva para 2018 e, com certeza, né, tentar dar aquela desvendada a respeito de temas possíveis que podem ser cobrados neste ano. Tranquilo, não estou eu, que eu não lembro quase nada de história. Mas vamos vou relembrar muita coisa hoje, porque ó, eu vou dizer um negócio. Eu era bom de história. Eu era bom de verdade, meus professores tinham orgulho aí. François, Nazareno vão lembrar que era muito bom de história. Hoje eu lembro pouca coisa, mas juntos nós vamos desvendar. Aqui. Vai dar certo. A gente costuma dizer para os professores do Foca no Enem que a sala de aula é de vocês. Pode ficar à vontade, aqui é seu quadro, não sei mais se chama de quadro, mas a casa é toda sua, fique à vontade para dar sua aula, a gente vai ter pergunta do pessoal de casa, nós temos pergunta de telespectadores também, para que a gente possa levar a disciplina de História da maneira mais simples e fácil para você que está do outro lado da telinha. Bem-vindo, professor. Fique à vontade. Obrigado. Vamos lá, galera. Partir aqui para nossa discussão. Vamos puxar aí nosso primeiro slide. Vamos lá. Essa primeira questão aí, de 2017, da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós temos uma discussão que se faz muito importante, entre outras temáticas do Enem, a respeito da colonização, que é um tema, Diego, muito forte, já que a chegada portuguesa, ela data provavelmente de 1500, né? É a data que nós damos também como provável ainda, porque existem muitas discussões a respeito de outros navegadores que teriam chegado no Brasil antes. Então, a data que nós temos é 22 de abril de 1500, aquela data tão conhecida, do Pedro Álvares Cabral. Esse é um texto aqui do século XX, né? Mas que refere-se a uma contextualização histórica do século XVI. Então, nós vamos fazer uma discussão a respeito de um texto do franciscano aqui, André Tevet, né, que esteve em terras brasileiras. Na verdade, o texto não é dele, né? Foi um franciscano das ordens religiosas, estiveram no Brasil durante o século XVI e data a partir de 1550, o primeiro momento em que os jesuítas estiveram aqui para fazer o trabalho de catequização, o trabalho de cristianização, de educação aos nossos indígenas. Então, vou ler aqui rapidamente algumas partes do nosso texto, né, para a gente contextualizar. Navegamos pelo espaço de 4 dias até que, a 10 de novembro, encontramos a barra de um grande rio chamado Guanabara pelos nativos, devido à semelhança com o lago, e de Rio de Janeiro pelos primeiros descobridores do local. O senhor Vilegano, para se garantir contra possíveis ataques selvagens que se ofendem com extrema facilidade e também contra os portugueses, se estes alguma vez quisessem aparecer por ali, fortificou o lugar da melhor maneira que se pôde. Então, pessoal, esse século XVI, meados do século XVI, foi o período da ocupação francesa aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, Diego, por volta de 1555, os franceses estiveram aqui. Mas, professor, como é que a gente pode entender o fato dos portugueses colonizarem o Brasil e os franceses estarem aqui no nosso território? Isso se explica, pessoal, pelo fato de que os franceses não aceitavam a ocupação portuguesa ou espanhola na América e contestavam isso, incursando em territórios alheios, que no caso era a América, que seria
uma região importante, especialmente por causa da exploração do pau-brasil. Professor, no caso, para essa contextualização, qual é a pergunta? O que a prova quer saber dentro dessa contextualização? Pronto. Para a galera que está em casa ter A galera uma que ideia. está em casa precisa entender que os franceses, ao chegarem aqui, os colonizadores, eles sentiam um verdadeiro choque cultural. Então, essa diferença, ela poderia ser amenizada de uma forma em que os colonizadores entrassem em contato com a cultura indígena e os indígenas recebessem, digamos assim, até de modo de imposição, de modo obrigatório, a cultura desse homem europeu, como a língua, a religião, o modo organizacional. Então, muita coisa foi alterada, digamos assim, nessa vivência dos portugueses, dos europeus com os nossos indígenas. A pergunta está no slide anterior, né? Exatamente. Vamos voltar ao slide, por gentileza? Só para a gente dar uma olhada na questão que está no slide anterior. Vamos lá. O frei franciscano André Tevet esteve em terras brasileiras entre 1555 e 1556, que data justamente a ocupação francesa no Rio de Janeiro, junto com outros franceses comandados por Nicolas de Villegagne. A leitura do trecho do relato dessa expedição permite... Agora vamos para as alternativas. Vamos lá. 5 alternativas de A a E. Qual seria a resposta adequada para esse questionamento, professor? Bom, Diego, de acordo com as nossas discussões, nós temos na alternativa C a afirmativa que melhor corresponde ao que nós estávamos aqui conversando. A diferença do europeu em relação ao indígena. Vejamos. Perceber as diferenças culturais entre os povos indígenas e os conquistadores europeus. Essas diferenças, pessoal, que está em casa, repetindo, se referem à organização social, à forma de trabalho do índio em relação ao homem branco, à religião, os costumes e as línguas. E só para finalizar, Diego, é muito importante perceber que essas diferenças, elas foram cada vez mais condicionadas a um processo de genocídio e de etnocídio, ou seja, o europeu ele teve que muitas vezes que matar, que devastar, né, no sentido de ocupar a terra e de promover a colonização aqui no Brasil. Vamos passar para a segunda questão? Vamos dar uma olhada, respondemos essa questão sobre colonização, que o professor já afirmou é um tema importante dentro de história. E a nossa segunda questão aqui, também contextualizada, lembrando que essa é a cara da prova do Enem, uma prova extremamente contextualizada, né, completamente embasada, não tem mais aquela história de uma pergunta e as alternativas embaixo, né? Acabou isso aí. Questão número 2, professor. Essa questão 2, muito importante também, traz aí um poema do Sérgio Ricardo a respeito da escravidão no Brasil. Turma, colonização, sem sombra de dúvida, é um tema que vai estar na prova. Nós discutimos uma questão sobre o indígena, agora nós vamos discutir uma questão sobre o negro. Por quê, Diego? Porque esses dois sujeitos sociais, eles são extremamente importantes no nosso contexto histórico, para a formação do nosso Brasil, a sociedade, a miscigenação. Então, são temas que estão inteiramente ligados. Vamos ler aqui. No tempo em que o negro era escravo e o branco era senhor, tanta coisa se escondia. Assim como um angu quente no tacho, tem sempre carne por debaixo. O negro dava duro e tudo se escondia. Um valor noutro valor. Então, um poema interessante que vai falar a respeito da relação, turma, entre senhores brancos e escravos no Brasil colonial. Lembrando que essa relação, Diego, de senhor e escravo, ela se constituiu especialmente nas fazendas de engenho, né, nas áreas mineradoras, no plantio de algodão. Então, a escravidão no Brasil, ela se institucionalizou a partir do século XVI e vai se estender no Brasil até o século XIX, no final do Brasil Império. Então, vamos para a questão? E aqui nós temos a questão, né? Este verso se reporta à sociedade brasileira, constituída de senhores e escravos, que existiu no Brasil até a abolição da escravatura em 1888. Nele, o autor denuncia que os valores socioculturais dos negros eram ocultados para dar vida aos valores da sociedade branca. Em relação à história do Brasil, o pensamento do poeta... Vamos às alternativas, por gentileza. Vamos lá. Turma, é muito importante perceber, quando ele fala de algo que é oculto, Diego, a gente não pode pensar que o negro vinha para o Brasil e aquele era escravizado e o Senhor permitia que ele
professasse a sua religião, que ele falasse sua língua abertamente sem que o português entendesse. Então, algumas coisas, alguns traços culturais desse negro eram ocultos. A capoeira, por exemplo, era terminantemente proibida no Brasil. Ela só foi permitida como, digamos, rito da nossa cultura na década de 30, quando Getúlio Vargas, então, concede essa liberdade cultural. A religião do negro também era tipicamente condenada. Então, a gente precisa entender, nessa relação, o que é que se escondia e a quem privilegiava. A alternativa correta corresponde à letra E. Temos aqui, ó, expõe uma organização social montada sobre relações que escondiam as desigualdades, ou seja, escondiam as diferenças entre brancos e negros, construída para satisfazer os interesses e valores de uma sociedade branca, onde o escravo, à disposição do seu senhor, era explorado das mais diversas formas. Então, quer dizer, o negro é a mão e os pés do senhor de engenho. Ele é quem serve o seu senhor. E quando ele fala, Diego, para finalizar aqui, nas mais diversas formas, é perceptível que o escravo, turma, no Brasil, ele não desempenhava apenas uma função de trabalho na lavoura, aquele trabalho braçal mais árduo. Nós tínhamos escravos que também trabalhavam na casa grande, ou seja, os chamados escravos domésticos. A ama de leite, a mulher que cozinhava, que costurava. Então, essas relações, de certo modo, escondiam a particularidade, a religião, a vida pessoal de cada negro, porque ele estava ali prontamente para servir o seu senhor. Verdade. Agora a gente vai a uma pergunta de uma telespectadora, a gente que vai fazer o Enem e está preocupado com o assunto. A gente vai ver a pergunta aqui? Vamos lá. É isso, diretora? A pergunta da Thalita? Vamos dar uma olhada na pergunta da Thalita. Por ser ano da eleição, eu devo aprofundar meus estudos sobre o direito ao voto? Eita, e aí, professor? Muito bem. A galera puxa muito para a atualidade, né? Sim, sim. Acho pertinente a pergunta. Sempre há uma preocupação do aluno em relação ao que se está falando durante aquele ano ou as datas comemorativas. Por exemplo, ano passado nós tivemos 500 anos da Reforma Protestante. Então, os alunos ficaram, pô, professor, a Reforma Protestante aconteceu em 1517, a gente precisa se preocupar, vai cair? Então, independente de ser ano de eleição, turma, é muito importante o aluno ter uma percepção sobre a história do voto no Brasil. Então, resumidamente, a gente pode entender que até o final do século XIX, a maior parte da população brasileira não tinha acesso ao voto. Isso porque nós temos uma questão, inclusive, que nós vamos discutir a respeito da Constituição de 1824, que definia que no Brasil só quem podia votar, turma, eram justamente pessoas com uma alta renda no país, eram aristocratas, ricos comerciantes, excluía-se analfabetos e também as mulheres ficavam de fora. Então isso permite dizer que havia uma manipulação para que determinadas pessoas da elite pudessem votar em detrimento de outras. E é importante para você lembrar, turma, duas coisas. Em 1934, o nosso presidente Getúlio Vargas concedeu, promulgou o direito ao voto para as mulheres, 1934. E em 1988, nós tivemos a concessão de voto para analfabetos no nosso país. Ou seja, ficar atento ao assunto voto, às questões relacionadas ao voto, é importante sim, na prova de história. Seguinte, não sai daí, no próximo bloco a gente continua falando e tirando as dúvidas sobre história. Rapidinho, mas antes, você quer dicas sobre conteúdo? Acesse www.programaorienta.com.br/Enem. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Foca no Enem, hoje falando sobre história. O professor já respondeu duas questões no slide. Uma questão da Thalita, que é nossa telespectadora, e agora a gente continua com a aula no slide. Beleza, professor? Vamos embora. Fica à vontade, vamos aí continuar com os nossos slides. Mais uma. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Política do Império do Brasil. Em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta. Bom, turma, essa questão é uma questão muito importante porque se refere à primeira Constituição da história do Brasil. Dom Pedro I, como nós sabemos, foi o primeiro imperador do Brasil de 1824, que governou até 1831 a sua abdicação. Essa Constituição, turma, teve alguns traços
bem peculiares por se tratar da primeira, e o Brasil era um império, ainda não era um Brasil republicano. Então, nós vamos aqui analisar nossas alternativas. Vamos às alternativas dessa questão. São elas aí, ó, 5 alternativas. Vamos lá, professor. Vamos lá. A gente percebe, turma, que naquele período do século XIX, o Brasil tinha uma constituição de poderes bem diferente da de hoje. Por exemplo, no Brasil nós temos o que nós chamamos de tripartição de poderes. Então, Diego, existe o quê? O poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. Aí, ó, tá lembrando de alguma coisa? Consegui ajudar aí, numa questão aí. Ó. Muito bem. E no século XIX, na época do Brasil Império, o Dom Pedro, ele outorgou. O significado da palavra outorga, turma, quer dizer imposição. Se você enxergar numa questão que a Constituição foi outorgada, então quer dizer que alguém impôs, colocou aquilo de uma forma autoritária. E uma Constituição promulgada, ela é votada em discussão, ela é discutida, ela é proposta. Então nós temos aqui, na alternativa C, que nós correspondemos como correta para esta questão. A organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador, sendo que este último determinava a pessoa do imperador como inviolável e sagrada. Só para fechar a discussão, turma, o poder moderador foi um poder instituído por Dom Pedro I no Brasil, e aí, Diego, ele se utilizava desse poder moderador para se sobrepor aos outros. Então, de alguma forma, os outros poderes ficavam subordinados ao imperador, porque o poder moderador era exclusivo dele. Algumas atribuições: nomear presidentes de província, que hoje seriam espécies de governadores, né? As províncias são os nossos antigos estados. Então, ele escolhia funcionários, demitia pessoas, interferia nos assuntos da igreja, vetava leis, e essa atribuição era exclusiva desse poder moderador, portanto, questão era isso que eu ia falar. É justamente o C. termo moderador que está ligado à Constituição outorgada, né? Exatamente. É a palavra moderador aí que é meio que a dica para você... Para você sacar aí, ó, 1824, falou de Constituição, poder moderador. Esse poder moderador, ele foi excluído no Brasil com a Constituição seguinte de 1891, porque já era república. Então, é a configuração que nós temos de 3 poderes, e o poder moderador, então, é extinto no Brasil. Ainda bem. Vamos para a próxima questão, professor. Vamos lá. Questão 4. Essa questão é bem interessante, que fala do famoso voto de cabresto, né, que tanta gente discute esse ano de eleição, e algumas pessoas perguntam: professor, o que é que a gente pode relacionar? Primeiramente, Diego, queria mostrar aqui essa imagem rapidinho, que tem uma espécie de senhor, né, o que seria o coronel, levando um cara aqui com a cabeça de um burrinho, né, e o cabresto sendo puxado para poder votar. Professor, qual é a menção que se faz nessa imagem? Aqui seria o típico voto de cabresto nas eleições da República Velha. Só para contextualizar você que está em casa, a República Velha foi um período de 1889 até 1930 no Brasil. Ficou conhecido, Diego, como a época dos coronéis, né, dos grandes latifundiários que controlavam o voto das pessoas, ofereciam barganhas, favores, ajuda financeira, empregos para que essas pessoas pudessem votar nos seus candidatos. Então aqui a gente tem um texto: cabo de enxada engrossa as mãos, né? No singular que ele coloca, o laço de couro cru, machado e foice também, caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais. Lê o quê? Escreveu o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Olha só, turma, preste atenção nesse finalzinho quando ele fala a gente vira pessoa. Por quê? Porque o trabalhador, naquela época, a maior parte da população era analfabeta, então eles lidavam com o cabo da enxada, com o plantio, mas na época da eleição, eles precisavam ser pessoa, precisavam ser cidadãos. Para quê? Para se dirigirem lá e votar nos candidatos dos coronéis. E aí, olha só, a partir da leitura do texto e da charge acima, podemos afirmar que na República Velha... Vamos para as questões? Vamos para as alternativas. Então, e aí, professor? A alternativa que melhor define para a gente seria a alternativa D. Diz assim, ó: os deputados e os senadores eram eleitos por uma minoria da população através de um sistema eleitoral que prescindia do voto secreto, ou seja, não obrigava a ter o voto secreto e permitia a fraude. Só para explicar para o pessoal que está em casa, Diego, durante a República Velha, as eleições ocorriam de um modo aberto.
Então, o eleitor meio que era condicionado a votar no candidato do coronel, porque sempre tinha um jagunço lá no colégio eleitoral, vendo em que ele ia votar, porque abertamente ele tinha que professar seu voto, não era o voto secreto. E, uma dica final, o voto secreto foi instituído no Brasil com Getúlio Vargas na década de 30. Ó, dica também. Por falar em dica, a gente tem uma pergunta agora de uma telespectadora. Vamos lá. Acho que é a pergunta da Vivian. Vamos dar uma olhada na pergunta. Devo incluir a importância nos museus em meu estudo para o Enem? Ó, Boa também é uma pergunta completamente ligada à atualidade, como a Com pergunta certeza. do voto, né? A gente Com teve certeza. um acontecimento agora ligado ao Museu Nacional. Deve se preocupar com isso para essa prova, professor? Então, nós tivemos o fatídico episódio, né, do incêndio que ocorreu no Museu Nacional, contextualizando primeiramente para a galera que está em casa. O Museu Nacional, turma, foi um museu criado no início do século XIX, serviu de morada da corte da família imperial e no final do século XIX para o início do século XX foi condicionado à situação de museu. E é muito importante para que o aluno entenda que o tema museu, o tema patrimônio, ele está sempre permeando a prova. Todos os anos nós temos, Diego, uma questão que se aborda a respeito de preservação de patrimônio histórico. Então a prova já está praticamente elaborada, né? Não tem exatamente como fazer uma conexão direta ao Museu Nacional. Se cai, vai ser uma mega coincidência, mas é importante que o aluno tenha um conhecimento sobre patrimônio histórico, qual a importância da preservação dos patrimônios regionais, nacionais e a nível mundial, né? Só uma dica para essa questão. Em 1937, o Getúlio Vargas criou o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que na época se chamava Superintendência do Patrimônio, então mudou apenas o nome inicial aí. Dica importante para você que está em casa. Ou seja, a galera tá ligada nesse Tá ligado, negócio, tá viu? todo Porque mundo antenado as duas aí. perguntas extremamente pertinentes, tanto a da Vivian como da primeira pergunta também. Vamos prosseguir com as questões do slide aqui, vamos para a próxima pergunta. Questão de número 5, falando sobre Getúlio Vargas, que a gente já tinha pincelado Exatamente. aí numa dica da última questão. Vamos lá, professor. Bora lá. O primeiro governo de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, foi marcado por uma série de conquistas de direitos pelos trabalhadores, mas também passou por uma fase autoritária, de 1937 a 45, marcada por uma forte perseguição política a seus opositores. Sobre a era Vargas, assinale a alternativa correta. Só fazer um Vamos lá. adendo. Aqui a questão Era Vargas, Era Vargas, né? sem Esse sombra de é o dúvida. tema sobre essa questão. Apesar do contexto, a gente tem que se ligar em determinadas palavras-chave que vão te remeter diretamente à resposta. Exatamente. Às vezes a gente vê um textão e dá aquele, minha nossa, olha o tamanho do T. O que vai acontecer Se perde agora? na questão. Mas eu aqui identifiquei de cara que a pergunta era sobre Era Vargas. Exatamente. O aluno tem que ter essa percepção, Diego. Olhar o texto, mas focar em palavras-chave que possam enquadrar num contexto. Tanto que quando a gente fala de Era Vargas, se refere ao primeiro governo Vargas, que foi de 30 a 45. Por quê? Porque nós tivemos um segundo momento do Vargas, Diego, que foi de 1951, quando ele volta como presidente até 54 e comete suicídio. Então, essa primeira fase do governo Vargas, de 30 a 45, teve uma fase mais ditatorial, uma fase mais autoritária, que ficou conhecido como Estado Novo. Aqui ele não menciona diretamente na questão, mas você que está em casa, de 1937 a 45, o Getúlio Vargas ele deu um golpe de Estado e constituiu um governo autoritário. Inclusive, ele também outorgou uma Constituição em 1937, né? É semelhante à ideia de outorgar, de impor, como foi aquela de 1824. Então, olha só, sobre a Era Vargas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos às opções. Estão aí as 5 opções. Vamos definir aqui como alternativa correta a letra D. Existem várias coisas que nós podemos falar sobre a Era Vargas, mas a letra D especificamente fala: entre os direitos assegurados à classe trabalhadora por Vargas, destacamos a aprovação da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, ou Leis Trabalhistas, né? Oficialmente se chama Consolidação das Leis de Trabalho, que estabeleceu, por exemplo, as férias anuais remuneradas e o salário mínimo. Então, turma, muito importante saber. Uma grande herança cultural que nós tivemos do Getúlio Vargas foram as leis trabalhistas, regulamentação do salário mínimo, FGTS, carteira de trabalho, férias remuneradas e uma curiosidade para fechar, a licença maternidade foi instituída no Brasil pela primeira vez nessa época do Getúlio aqui, que muita gente pode se enganar, como tem uma alternativa que fala
que não existia a licença maternidade. Verdade, questão importante aí da Era Vargas. Gente, é o seguinte, nosso programa está chegando ao fim na televisão. Você que esteve com a gente o ano passado, acompanhou o Foca no Enem, sabe muito bem que o nosso programa continua na internet para que a gente possa estar falando ainda mais sobre as matérias. O professor Felipe vai continuar com a gente. Eu agradeço a você pela audiência aqui na TV Ponta Negra. Dá para a gente mostrar a pergunta, para a gente ver a pergunta que a gente vai para a internet? Não? Pode? Vamos só mostrar a pergunta, porque essa pergunta vai para a internet. Vamos dar uma olhada na pergunta aqui para finalizar o programa na TV. Quais fatores influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Quais fatores influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Você quer saber a resposta? Muito bem. Eu acho que esse pessoal está adivinhando a prova, porque eles estão falando de temas que, inclusive, estão em debate ou tem datas comemorativas, como eleições, a questão do museu. Não conta nada. Deixa eu segurar a resposta para a internet. Ó, o site está passando aqui na tela, a gente vai encerrando o programa na TV e continua a partir de agora na internet. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na TV Ponta Negra, uma emissora do Sistema Opinião. Valeu, gente. Tchau. Foca no Enem. Oferecimento: entre com sua nota do Enem ou agende sua prova. UNP, você com tudo agora.